Uma maravilhosa tarde para você que está nos acompanhando em mais um episódio do programa Engenheirando. Eu sou o engenheiro Ed Mourão e eu estou muito feliz por mais um sábado poder receber um convidado especial e discutir com ele sobre uma temática focada em engenharia. Nós sabemos que esse é o único programa da TV brasileira focado em discutir temáticas sérias e inteligentes, mas sempre de uma forma simples e compreensível para você. Então, vamos para o episódio 4. Meu diretor, pode soltar a vinheta. E nesse episódio 4, a gente está recebendo um convidado mais que especial. Esse convidado, ele é engenheiro civil e engenheiro naval. Ele é mestre em engenharia civil com ênfase em estruturas. Ele é professor universitário por mais de 40 anos e tem a sua principal especialidade na área de estruturas. E ele é o engenheiro Clementino Santos. Professor, não sei se posso chamar o senhor dessa forma, deve ser a forma que o senhor está acostumado a ser chamado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de ter o senhor aqui. Boa tarde, Edi Mourão. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar sobre engenharia e aproveito já para lhe parabenizar, porque como você mesmo falou, é o único programa na televisão brasileira que discute sobre engenharia ou fala de uma forma mais aberta sobre engenharia. Legal, professor. Então, hoje o nosso papo vai ser da sua especialidade. Eu quero aprender muito. Estou muito curioso com a sua experiência, afinal, mais de 40 anos não é pouca coisa. E eu quero lhe fazer um convite para a gente conversar de estruturas. Professor, vamos engenheirar? Vamos. Lógico que isso é até um equipamento de segurança que é fundamental na área de estruturas. Exatamente, professor. Vamos lá. Eu já quero ir direto ao ponto. Esse tema, falar de estruturas, vistorias prediais, a gente sabe, muita gente ouviu sobre uma nova legislação, sobre uma nova exigência que envolve o CREA, que envolve condomínios, mas eu acredito que pouco se sabe e a gente ouviu poucos especialistas falando sobre esse assunto. Então eu quero já começar, que o senhor conte para a gente um pouco da sua experiência e já falando de como está esse contexto de vistorias prediais em geral. Veja, eu trabalhei a minha vida inteira como calculista, tá? O que a gente chama de projetista estrutural. E dentro da área de projetista estrutural, você tem a área de recuperação estrutural. Porque até então se imaginava que o concreto era um super-homem, que ele vivia a vida inteira. Mas ele é um super-homem, só que todo super-homem tem as suas criptonitas, então ele sofre com os problemas de infiltração, calor, uma série, umidade relativa, que a nossa é muito alta. E quando eu me aposentei agora das universidades, eu disse, e ainda me aposentei com 62 anos, eu disse, eu acho que eu ainda tenho alguns anos aí para executar coisas de engenharia. E aí, coincidentemente, aconteceu a queda das sacadas daquele prédio ano passado, e foi feita uma lei estadual, que é a Lei 10.424, e essa lei, ela até então era para se averiguar só a parte de estruturas, tá? E essa lei hoje ela é bem abrangente, tá? Então, quando você faz uma vistoria de um prédio, essa vistoria ela tem que analisar todas as partes que tem dentro de um condomínio, como, por exemplo, estrutura, fundações, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, elevadores, limpeza, desinfecção de caixa d'água, cisterna, CFTV, lógica, a parte de hoje, que é difícil você ter um prédio hoje que tenha gás de botijão, é central de gás. Então, essa lei é bem abrangente e é uma lei de fiscalização onde ela é multidisciplinar, tá? Um engenheiro civil não pode. Então, junto comigo, eu tenho uma equipe de engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, tá? Engenheiro ambiental, tá? Que cada área você tem que ter um profissional que possa assinar a RT.
Essa lei, ela foi lançada agora em março desse ano, de 2024, e foi dado para os condomínios, estão mandando para todos os condomínios, que essa vistoria tem que ser feita até março de 2025, tá? Para que os problemas que fossem encontrados, eles fossem tentando ser adaptados ou resolvidos, e a partir daí, essa fiscalização será feita o seguinte: prédios há mais de 20 anos, a fiscalização é de 5 em 5. Acima de 30, de 3 em 3. Acima de 40, de 2 em 2. Acima de 50, de ano em ano. É quase meio que uma carteira de motorista, tá? Quando eu tirei minha carteira com 18 anos de idade, ela teve uma duração de 20 anos. Aí depois agora é de 5 em 5. Quando chegar em 70 é de 3 em 3. Quando chegar em 80 parece que já é de 1 em 1. Então, e aí a gente tenta... A ideia dessa lei não é meter medo nas pessoas, e sim a gente prevenir acidentes. Tá? Essa que é a ideia. Porque uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos, estrutura a gente não pode brincar. Se a gente errar, cai. E se cair, mata. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso e fiscalizar para que isso realmente não aconteça. Legal, professor. Nossa, que tema. Olha, estou feliz de aprender sobre isso. Que aula. Professor, o senhor tocou num exemplo prático. Ano passado, né, 2023, aquele prédio ali Que na parece que foi Mundurucus. ontem, Edi, mas foi em março de 2023, já tem mais de ano. Tem mais de ano. Na Mundurucus. Isso. Todo mundo que está assistindo a gente, com certeza, viu na televisão todas aquelas sacadas que vieram abaixo. E graças a Deus, né, professor? Ninguém morreu, não tinha nenhuma criança na sacada. Mas poderia ter gerado uma morte, 2 mortes, 3 mortes. Poderia ter sido um acidente trágico. E eu quero que o senhor... É tudo novo, né? A gente tem 1 ano para execução e eu quero saber o que a gente vai prevenir, qual a importância dessa lei para a sociedade, porque poderiam ter mortes, graças a Deus não tiveram, mas na prática, o que essa lei vai ajudar a evitar, a importância dela? Olha, ela vai evitar... Veja, os condomínios que são organizados, tá? Que são bem geridos pelo síndico, a parte de elevadores é feito manutenção de 6 em 6 meses, limpeza de caixa d'água e desinfecção é de 6 em 6 meses, CFTV eles analisam, a parte de pressão de bomba eles analisam, limpeza de fossa e filtro anaeróbico eles fazem periodicamente. Só que tem uma área que realmente eles não faziam, tá? Que era principalmente o concreto, manutenção do concreto, porque eles achavam que o concreto ia durar a vida inteira, e ele não dura a vida inteira, ele precisa de manutenção. Como a gente também, a gente vai ficando velho, a gente vai tendo que fazer as manutenções que o nosso corpo vai pedindo. Concreto a mesma coisa. E outra coisa que eles imaginavam, que o grande problema de lá daquele prédio que caiu, a sacada, é que o tipo de estrutura colocado na laje era umas lajes em balanço, portanto ela tem um ferro negativo, e essas sacadas elas eram impermeabilizadas e sentado cerâmica em cima. As pessoas acham que a impermeabilização também dura para a vida inteira. A impermeabilização é de 7 a 10 anos. Acima de 10 anos, ela deixa de ser eficiente. Tá? Aí você começa a ter vazamento. Então, por exemplo, numa caixa d'água você coloca a manta, coloca a proteção mecânica. Depois de 10 anos, aquela manta não funciona mais. Aí a água começa a penetrar através do concreto, porque o concreto ele é poroso. Quando ele começa a penetrar no concreto, ele vai carreando para o lado de fora o carbonato de cálcio, que é um produto que tem dentro do cimento. E aquele carbonato de cálcio é que protege, no caso, a ferragem contra o enferrujamento. A ferragem começa a apodrecer, ela aumenta de 5 a 7 vezes o volume, aí você começa a espocar o concreto todo. Então, quais são os problemas maiores que a gente tem de corrosão em prédio? Pilares de fundação, principalmente nas regiões onde você tem uma umidade muito grande, como a doca, tá? Então você tem que ter cuidado com isso. Piscina, deck de piscina. Eu recuperei agora 2 prédios
que a piscina estava com vazamento, a piscina simplesmente ela detonou todo o concreto do fundo da piscina e, consequentemente, os pilares de sustentação da piscina. Tá? Então, nós tivemos que reescorar essa piscina toda. Embaixo dessa piscina era uma garagem com vários carros, então a gente teve que recuperar isso aí. Tá? Outro problema grande de recuperação que a gente tem, principalmente os prédios mais antigos, que eram rebocados e pintados por fora, eles eram rebocados de 15, 20 anos para trás, eles eram rebocados usando barro dentro da composição da argamassa. O barro é um produto químico, é uma matéria orgânica, então ela apodrece com o tempo. Então, às vezes, você passa em prédios que tem umas bolhas assim, que se você meter o dedo, você tira faz um buraco, você tira o gesso, porque o gesso não, o barro está podre. Então, quando ele começa a ficar podre, ele começa a desplacar. Aí você vê pedaços assim de prédios que caem parte da fachada inteira. Como aconteceu também o ano passado, não sei se você se recorda, o fundo de uma laje do Manel Pinto da Silva, que era rebocado, uma daquelas sacadas, soltou o reboco todo, tá? Porque o reboco era feito à base de barro e ele soltou. Então, isso é que você tem que... E dependendo do prédio, por exemplo, se você tem um prédio que uma parte da fachada dele dá para o lado de uma piscina, ou então dá para o lado de uma área de lazer da criança, caindo uma placa daquela é morte certa. Tá? Então, é isso que você tem que ter. Os outros, os condomínios já fazem, tá? Só se for muito desorganizado, tá? Mas, normalmente, eles já fazem, principalmente o corpo de bombeiro, tá? Que é a parte de... Você entra em prédio, tem condomínio que a pessoa as mangueiras dos hidrantes estão todas arrebentadas. Você entra onde os extintores estão todos vencidos. Quer dizer, então isso veio para a gente não para penalizar o condomínio, mas sim para que o condomínio fique dentro da lei, de tal sorte que você evite acidente, porque no caso do incêndio de um prédio desse, quantas mortes teremos, Deus o livre e guarde. E outra coisa, quando você tem um incêndio, a temperatura aumenta bastante e você praticamente dissolve o aço. Se você se recorda daquela Torre Gêmeas, qual foi a ideia deles? Quando eles entraram com o avião mais ou menos no meio do prédio, que o prédio explodiu, que o avião explodiu, foi para temperaturas muito acima de 3.000 graus. Como os pilares lá nos Estados Unidos são feitos de aço, tá? O aço derreteu e veio caindo um andar em cima do outro, como se você tivesse um dominó. Então, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, tá? E lá era o centro comercial, ou seja, a ideia deles era mostrar para o mundo que eles podiam, inclusive, afetar o centro comercial, um dos maiores centros comerciais que você tinha. Então, essa é a ideia. A ideia é você não ter problema. Legal, professor. Tá? Professor, que aula, hein? Professor, fiquei com vontade de fazer engenharia civil, né? Como Então, eu lhe falei no início do programa, eu sou de formação engenheiro ambiental e também engenheiro de segurança do trabalho. E, olha, fiquei com uma vontade aí de fazer engenharia civil. Quem sabe, hein? Só 5 aninhos, né, professor? Só 5. Não, mas aí você... Só 3 para complementar. Ou 3 para complementar, normalmente era isso. Dá para a gente pagar aquelas matérias que são similares dos dois cursos. Legal. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta, eu gostei muito desse tema, eu quero lhe perguntar o seguinte, sobre esse prédio. É um tema que ficou famoso, todo mundo sabe disso, e é uma pergunta que eu quero... Tem vários síndicos de prédios que estão nos assistindo, tem outros engenheiros, como o senhor falou, essa é uma temática multidisciplinar. Não sei se essa pergunta é difícil, vou jogar uma batata quente na sua mão. O que a gente poderia ter feito para ter evitado esse acidente? Vamos supor que essa lei já estivesse valendo, o senhor fosse lá fazer uma vistoria. O que o condomínio, o que o profissional de vistoria, como é que se identificaria? Dava para antecipar esse acidente? Dava para ter visto visualmente? E o que poderia ser feito para corrigir esse acidente? Olha, a estrutura, só se você tiver um erro de cálculo muito grande, mas a estrutura ela te avisa, ela diz, olha, eu estou sofrendo,
olha, já chega num ponto que ela diz, olha, eu não estou aguentando. É como se ela estivesse falando contigo, tá? Então, lá, até onde eu sei, as sacadas elas estavam sofrendo uma flecha acentuada, elas estavam arriando, e foi comunicado, foi chamado uma empresa, a empresa detectou isso, até onde eu sei parece que fizeram até um orçamento, só que o valor ficou um valor um pouco mais alto, e o condomínio normalmente disse, não, eu vou esperar um tempo para arrecadar fundos, taxas extras para que você execute. Não deu tempo de esperar, tá? Então, mas ele te acusa, ele te avisa, por exemplo. Agora mesmo estou trabalhando num prédio que ele estava os pilares estavam com a ferragem toda exposta, o concreto soltando. Aí quando me chamaram, eu disse, olha, não é só pela idade, deve ter alguma coisa errada aqui dentro desse pilar. Aí quando nós começamos a escariar o pilar, que é tirar o concreto que está podre, nós descobrimos que esse prédio, como é um prédio muito antigo, as tubulações passavam dentro dos pilares. E como eram tubulações de ferro fundido, que o ferro fundido ele apodrece com o tempo, tinham tubulações que estavam completamente podres, escorrendo por dentro do pilar água servida, matéria fecal, urina, tá? Então o prédio estava extremamente comprometido. Aí o que a gente fez? Primeiro desviou toda essa tubulação e foi recuperando pilar por pilar. São 54 pilares, a gente recuperou os 54 pilares do prédio, tá? Agora, quando você tem um problema, não adianta de eu chegar e dizer, olha, eu só estou recuperando isso. Você tem que atacar na causa, a causa que está comprometendo aquilo, tá? Então, quando a gente faz uma vistoria, que a gente detecta o problema, a gente primeiro verifica o que está causando aquele problema, qual é a causa daquele problema, tá? E depois você recupera, tá? Então, agora ela te avisa, ela te avisa, a não ser, veja, que você tenha um erro de cálculo muito grande, como você pode ver, tem exatamente 12 anos que caiu um prédio ali na 3 de maio, que o prédio caiu inteiro, porque foi detectado que houve um erro de cálculo, tá? O erro de cálculo foi muito grande. Um prédio, quando cai, tem duas maneiras, ou você calculou errado, você não dimensionou pelo que a norma te manda colocar, que foi esse caso de Belém. E não sei se você se lembra, mais ou menos uns 17, 18 anos atrás, que teve um prédio no Rio, chamado Palace 2, que caiu, que esse prédio era inclusive de um deputado federal, que foi detectado lá que ele usou material ruim, ou seja, ele usou areia de praia inclusive com concha. Se você pegar uma areia de praia que é contaminada de salitro, e se você colocar dentro do concreto, o concreto se esfarela toda, como se ele se desintegrasse. Então, quando acontece um negócio desse, é porque ou é erro de cálculo, o cara não fez conforme a norma falou, ou então você teve problema. Eu costumo dizer, até para os meus alunos aí, que engenharia é fácil, a gente é que complica, tá? Então, é como se fosse uma receita de bolo. Se você fizer aquela receita de bolo certinha, o teu bolo vai ficar legal. Se você fizer, por exemplo, colocar mais açúcar ou mais fermento, o bolo vai ficar mais estufado, mais como as mulheres que fazem doce de leite, vai ficar sentado, vai ficar duro. Quer dizer, é a mesma coisa assim, mas ela te avisa com bastante antecedência, tá? Agora, as pessoas acham que a infiltração... Eu te diria, é uma outra frase que eu costumo também dizer, a água, ela é a melhor amiga e a pior inimiga do construtor, do engenheiro, porque a maioria das corrosões, elas são por causa de oxigênio, gás carbônico ou então por umidade. Tá? Então, quando você impermeabiliza uma área e essa área não está funcionando, essa impermeabilização não está tendo mais eficácia, você vai ter problema na certa. Porque a água vai buscar a porosidade do concreto e vai apodrecer o teu ferro lá dentro. Legal, professor. Que responsabilidade, que tema interessante. O senhor trouxe aí E eu fiquei refletindo porque eu também, na empresa que eu sou diretor-geral, a gente também presta muitos serviços para condomínio
o senhor trouxe uma realidade que eu conheço de perto, que é a dificuldade financeira que eu tenho visto que a maioria dos síndicos estão alegando, inadimplência no condomínio, e aí parece que tem várias prioridades, e aí, às vezes, o síndico, que não tem uma formação, às vezes não tem uma assessoria técnica, toma uma decisão e, não vamos impermeabilizar a caixa d'água agora, não vamos investir em estrutura, o orçamento ficou muito caro, vamos fazer primeiro isso aqui que me pediram. E eu estou refletindo, essa é uma reflexão muito forte, inclusive para você síndico, para você engenheiro responsável, que está atuando dentro de condomínios. O professor falou ainda há pouco que a grande parte, mais de 70% dos prédios em Belém, né, tem mais de 30 Mais de 20 anos. mais de 20 anos. Então, esse é um tema muito sério. Quem sabe, professor, isso é até um aviso para essa nova transição. Quem sabe aqui a gente está abrindo uma nova era, realmente. A ideia da lei não é meter medo em ninguém, é exatamente fazer com que as pessoas não sofram acidente. Como você foi muito claro quando você disse que bom que naquele prédio não matou ninguém, não feriu ninguém, nós só tivemos perdas materiais. Agora, imagina se a gente tem morte de criança ou um adulto que está lá. Porque eu, por exemplo, eu moro em prédio com uma sacada boa, eu tenho mania de ficar na sacada. Imagina se eu tivesse nesse prédio, a sacada cai contigo. Entendeu? Então, é essa a ideia. Então, a ideia não é meter medo. Tanto é que a lei, ela está te dando um ano para você se enquadrar. Entendeu? Então, a partir daí, você vai fiscalizar. É essa que é a ideia. Legal, isso é coisa séria. Sério para os gestores de condomínio, sério para os engenheiros que estão fazendo dimensionamentos de todas as áreas, né? A gente está falando aqui em específico de um caso, estrutura, mas o senhor trouxe aqui um tema, inclusive para você profissional que está nos assistindo, a importância e a seriedade da responsabilidade que existe nesse título de engenharia. A gente sabe da responsabilidade que um médico cirurgião tem nas mãos, e às vezes a gente até acha que é uma responsabilidade única, muito maior, mas o senhor trouxe à tona uma reflexão muito importante. Assim como um médico cirurgião de qualquer especialidade está com vidas nas mãos, o senhor também está, eu também estou, nós fazemos dimensionamento. Existem milhares de pessoas morando em locais e estruturas que são projetadas por nós engenheiros. Então, fica aí realmente... E a gente também, Edi, é importante também que você procure a causa. Eu vou te citar rapidamente um outro assunto. Um prédio começou a aparecer mau cheiro no fosso do elevador. E não se achava, me chamaram, começou a ter um afundamento do piso. Quando eu fui lá, fui pesquisar, o que fizeram? Na frente do prédio, que é exatamente da tua área, tinha uma fossa, um filtro anaeróbico, eles colocaram uma árvore. A raiz da árvore entrou na fossa, quebrou a fossa, o filtro anaeróbico, as fezes vazaram e foram para o fosso do elevador e ela foi estragando uma série de coisas, que tiveram um prejuízo grande. Tá? Então, primeiro você tem que detectar a causa que está acontecendo aquilo. Tá? Então, quando a gente entra, você vai averiguar tudo isso aí. Legal. E esse exemplo, ele mostra também aquilo que eu acredito, que todas as áreas da engenharia estão conectadas. O senhor trouxe um exemplo que envolve árvore, então envolve o civil, envolve o engenheiro sanitarista, envolve o engenheiro ambiental. A gente pode até dizer que envolve o biólogo, o engenheiro florestal. Tanto é que lá nós precisamos cortar essa árvore, foi preciso pedir autorização para a SEMA, ambiental, entendeu? Então, uma autorização de supressão vegetal, o engenheiro florestal tira uma RT, caracteriza aquele indivíduo, né? Então, é bacana, porque, professor, é assim que eu vejo a engenharia, é assim que eu olho todas as áreas conectadas, trabalhando de forma harmônica. Eu quero transicionar, eu quero fazer agora duas perguntas sobre esse tema de estrutura e sobre essa lei, que eu penso que esse é um baita tema, a gente tem pouco conteúdo sobre isso na internet.
Os profissionais que estão nos assistindo, e eu quero falar sobre oportunidade de mercado, de prestação de serviço. Eu quero saber, esse produto que vai ser vendido para o condomínio, vai ser feita uma vistoria, ok, mas qual é o produto final? É um laudo com ART? Porque eu lembrei aqui, a gente está falando de uma vistoria com ART anual, eu lembro a NR12, uma norma do Ministério do Trabalho, pede que alguns equipamentos sejam vistoriados anualmente. O engenheiro mecânico faz uma vistoria, faz testes, deixa um laudo com todas as características, tira uma RT e entrega para o seu cliente. É desse jeito? É diferente? Como é que funciona na prática? O que vai ser entregue para o condomínio? É desse jeito. Agora veja, do jeito que você falou, cada um vai fazer a sua entrega. Como eu falei no início, Edi, os condomínios que são organizados, que até agora eu já visitei aí algo em torno de 25, e eu diria que pelo menos uns 23, mais ou menos, são pessoas muito organizadas, tá? E cuidam muito bem, porque um prédio desse é um patrimônio que não é fácil de você comprar outro, tá? Então, normalmente eles já têm todos esses laudos. Como eu te falei, o engenheiro mecânico faz a visita na parte de combate a incêndio, como é de elevadores. Aí o engenheiro mecânico faz central de gás. O engenheiro ambiental faz limpeza de caixa d'água, de cisterna, de fossa, de filtro anaeróbico. E eles vão fazendo semestralmente e vão dando esse certificado para eles. Alguns fazem ART, tá? Na maioria, talvez não façam. Eles façam o exercício e colocam o certificado, tá? Certificado que executou aquilo. Quando você faz a vistoria, que você vai abranger esse leque todo, a primeira coisa que eu chego com o condomínio, até para não encarecer muito, eu chego com o condomínio e digo: o senhor tem isso, 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 isso? Aí ele diz: tenho. Então me dê uma cópia de todos esses que você já fez, e os que eu for fazer agora, eu lhe dou um laudo só do que eu estou fazendo e você anexa tudo. Aí ele fica com um laudo desse tamanho, porque cada um vai dar o laudo de cada etapa dessa. Tá? Legal. Normalmente os condomínios eles fazem, basicamente o que eles não fazem é de estruturas e de impermeabilização. Os outros eles fazem para-raio, tudo isso eles checam. Legal. Tá? Bacana. Professor, parece que foi 3 minutos, mas nosso tempo já está quase chegando ao fim. Eu queria ter mais umas 2 horas aprendendo aqui com o senhor, mas eu queria que o senhor, inclusive o diretor, põe aqui o portfólio, põe aqui a imagem da empresa aqui do professor. Trouxe aqui também o encarte, também tem um portfólio. Professor, para a gente encerrar, olha aí para todo mundo que está assistindo a gente, e eu queria que o senhor falasse, fale da sua empresa, fale do seu trabalho, fala como um síndico de condomínio pode contratar a sua prestação de serviço, que não é só o senhor, é uma equipe multidisciplinar. Fala da sua empresa e deixa aí uma fala final aí desse tema para a gente. Bem, em primeiro lugar, volto a te agradecer de novo, tá? Eu acho que a sua ideia é louvável, tá? Eu já assisti a alguns outros podcasts seus, tá? E dizer o seguinte, que a nossa empresa, ela é com vários profissionais trabalhando, então o síndico é só ele, eu estou já com um trabalho em cima de algumas administradoras de condomínio, que eles estão mandando, o síndico me liga, muita gente, quando o síndico me liga, diz assim: Clementino, quanto eu tenho que pagar? Aí normalmente eu não cobro nada. Quando eu vou lá, para a primeira visita eu não cobro. Se eu não detecto problema nenhum, eu não cobro para o síndico absolutamente nada na visita. Aí eles ficam olhando assim: você não cobra a visita? Eu digo: não. Agora, a partir do momento que eu detecto alguma coisa que eu tenho que fazer um laudo, esse laudo eu registro no CREA, e aí ele tem um documento dizendo que se ele não, porque a lei ela é bem abrangente, se você detectar um problema num condomínio e esse condomínio a pessoa não resolver após o laudo, ele assume até criminalmente isso aí, tá? Então, por isso que é importante você ter um laudo registrado, porque garante que você está com aquele problema, tá? Você tem aquele problema para resolver no menor espaço de tempo possível, tá? E também dizer
que engenharia, eu realmente sou um cara apaixonado por engenharia, tá? Não me vejo fazendo outra profissão se não fosse engenheiro. Eu até costumo brincar com meus alunos que eu digo que é a única coisa que eu sei fazer mais ou menos, tá? Mas já tenho um bom tempo de experiência. Então, e dizer que a gente estava em algumas outras universidades. Hoje eu estou numa universidade que é a Faculdade Cosmopolita, tá? Às vezes me perguntam até em condomínio, você mostra isso para os teus alunos? Eu digo sim, tá? Porque eu acho que a gente tem que mostrar para os alunos o que é bom, o que é ruim, o que está certo fazer, o que não está certo fazer, e quando se faz alguma coisa errada, você tem que corrigir. Não pense você que a gente sempre acertou na vida, tá? A gente já errou algumas vezes na vida, e eu também costumo dizer, inclusive até para os meus filhos, que são engenheiros também, que a gente tem duas maneiras de aprender na vida. Uma pelo amor, que a gente esquece rápido, e outra pela dor. Quando a gente aprende pela dor, a gente demora a esquecer. Então, é importante que a gente não aprenda pela dor, e sim só pelo amor. Legal, professor. Professor, muito obrigado. Estou triste de ter acabado o nosso tempo. Muito obrigado de ter o senhor aqui. Foi agradeço. Uma baita aula. Eu acho até que um dia a gente vai precisar... E tudo que eu puder para divulgar, você pode ter certeza que os próximos que virão, eu já até conversei com você fora do ar, né, como a gente diz, eu vou ser um principal divulgador do podcast, porque, como você falou também no início, poucas pessoas, eu pelo menos ainda não vi nenhum que fique falando sobre engenharia, e não só sobre civil, você fala de todas as engenharias. Então, Exatamente. Parabéns mais uma vez para você, para a Rede TV também. Obrigado, professor. Obrigado. E obrigado para você que acompanhou o episódio 4 do programa Engenheirando. E não esqueça, todo sábado às 15 horas, manda fazer sua pipoca, senta no sofá e aguarda que a gente vai ter mais um papo altamente inteligente em uma conversa de forma simples. Valeu, fui. Valeu, professor. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez.